Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa 10ª aula de História Eclesiástica 2, é o segundo bloco. Hoje é o nosso último dia de aula, estamos tratando aqui sobre os pré-reformadores, vários movimentos antes da reforma, e agora estamos no segundo bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. Eu tinha mencionado há pouco sobre que eu peguei muito material do curso que o professor Juliano Reis fez, que está lá no YouTube, como eu já mencionei na página anterior, e a apostila, irmãos, eu peguei aqui nesse site, nessa página. Eu quero até estar compartilhando aqui com vocês para dar fonte, porque realmente o material dele foi muito bom, e eu gosto muito de dar a fonte de cada matéria que a gente vai utilizando. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Aqui. Compartilhar. Isso aqui. Foi aqui que eu baixei a apostila que nós estamos utilizando, tá bom? É Igreja Batista Reformada, Vida Nova, Florianópolis, Santa Catarina. E vocês vão ver que aqui, inclusive, eles fazem a indicação do vídeo. E aqui, caso as pessoas queiram, o manual, a história da igreja, foi exatamente aqui. Foi esse material que eu peguei, tá bom, meus irmãos? Estou indicando aqui para vocês, porque vale a pena vocês apreciarem todos esses vídeos e também apreciarem essa apostila. Vamos voltar aqui, vamos falar um pouco sobre os valdenses, meus irmãos. Quem fez comigo História dos Avivamentos, nós trabalhamos sobre os movimentos dissidentes e falamos um pouco sobre os valdenses. E agora a gente vai ler um pouco também daqui da apostila do professor Juliano, nesse curso que ele deu, porque ele faz uma boa síntese. Quem foram os valdenses, né? Os valdenses é mais um grupo que se levanta contra o próprio romanismo, mostrando o seguinte: olha, nós queremos seguir a Bíblia, nós queremos realmente ler as Escrituras. E por incrível que pareça, meus irmãos, foi tipo uma igreja dentro da própria igreja. Eles tinham também algumas marcas bem peculiares, como, por exemplo, essa questão da pobreza, mas eles levavam muito a sério a palavra de Deus como seu livro de regra, de fé e de prática. Os valdenses nascem de um nome de um dos líderes chamado Pedro Valdo, conhecido como Pedro Valdo. Ele vai pedir a permissão do Papa para poder ali criar o seu grupo e fazer ali as suas reuniões. É óbvio, né, irmãos? Como vocês sabem, o Papa não autoriza, mas eles criam um grupo dentro da própria Igreja Católica, e não posso dizer que também eles foram perseguidos. E uma coisa admirável que eles fazem, irmãos, eles se tornaram grandes pregadores. Pregadores, eles amavam pregar e ensinar a palavra de Deus. E eles rejeitavam várias coisas que eram comuns na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é muito curioso esse grupo. Vamos ler aqui um pouco dessas linhas, né? Por gentileza, Júnior, leia para nós, por favor, a apostila. Ok. Os valdenses, o contexto, século XII, eles gostam de falar da primeira reforma, que para eles aconteceu 300 anos antes daquela que consideramos a primeira reforma. Eles gostam de falar da primeira reforma e da segunda reforma. Precisamos entender o contexto do século XII, quando surgem os valdenses. Evidentemente, o contexto é o das cruzadas, com turbulência na igreja, tentativa de reforma moral da igreja, uma reforma gregoriana. A igreja ia mal, ela estava mal, inclusive em termos morais. Depois do Concílio de Latrão, teve-se que se baixar uma ordem para que todos os clérigos usassem roupas diferentes das demais pessoas, para poderem ser identificados em prostíbulos, em jogatinas e outros lugares dessa época, dessa espécie. A ordem era para que minimizasse esse tipo de atitude. Eles então tinham que se vestir
diferente das outras pessoas, o tempo todo, por ordem do Concílio Latrão, pois não tinha como controlar a imoralidade que tinha dentro da igreja. Então, percebam, irmãos, que o contexto social aqui era terrível. Então, quando a gente fala da reforma protestante, irmãos, a gente tem que enxergar que sempre existiram pessoas dentro da própria igreja que tentaram renovar a igreja. E é isso que me deixa, assim, encantado com o poder da palavra de Deus, né? Continua lendo para nós, Júnior, por favor. Aqui a igreja também. A igreja também estava lidando com heresias. A principal desse período é a heresia dos catáros, também conhecida como albigenses, no sul da França, seita agnóstica e maniqueísta. Dois deuses, Deus bom e Deus mau. Esses albigenses foram combatidos por uma cruzada, que, como sempre, mataram todos e acabaram com as heresias. Foram todos queimados vivos, sem misericórdia alguma. Coisa horrível. Os albigenses estavam espalhados pelo sul da França, entre Toulouse e Lyon. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Percebam, irmãos, eles eram hereges, mas olha como que eles eram tratados. Eram dizimados. Então, olha o mundo cristão daqueles dias. Olha como a igreja se perverteu, né, na sua essência. Mesmo quando se levantava, por exemplo, um líder, como a gente viu ainda há pouco, Bernardo de Clairvaux, mesmo assim, eles não tinham força contra essas práticas, né? Porque virou algo comum. É herege, mata, é herege. Vinham os inquisitores, julgavam eles e literalmente destruíam eles. Então, por isso que quando a gente menciona, que nem eu falei muito nas outras aulas, quando a gente pensa, né, que a Igreja de Jesus falhou na Terra, é muito difícil a gente afirmar isso, porque ora vinham povos de outras religiões que massacravam os cristãos, e ora agora a própria Igreja Católica, com qualquer movimento dissidente, também dizimava aqueles que pensassem de forma contrária, né? Mas aí a questão que é o seguinte, né? Porque eles tinham o evangelho, a palavra de Deus, Jesus, sempre foi pacífico. Os evangelhos indicavam amor ao próximo. Ou seja, claro, foi ignorado tudo isso. Por mais sim, que se sente atacado, Jesus ensinou a gente a, como fala, retribuir o mal com o bem. E aí a crueldade havia alguém que pensasse diferente, fogueira. fogueira nele, E né? mata, era Mata ele. Mas você vê, Júnior, é por isso que a gente vê, Júnior, assim, e eu tento fazer um comentário assim com uma certa, vamos dizer assim, irmãos, que nem há pouco a gente falou de algumas pessoas, falamos de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele foi gigante também, irmãos. Por quê? Porque ele foi pregar aos muçulmanos sim, naquele ele dia. atingiu o muçulmano, pacificamente. Pacificamente. Agora, isso que eu quero dizer, Júnior, você vê. Então, quando a gente pega para fazer uma crítica e coloca Francisco de Assis junto com esses líderes católicos, a gente está sendo desleal, né? Nesse sentido. Então, eu tento procurar fazer esse corte, mas mostrando sempre o seguinte, que, infelizmente, o fluxo era favorável a tudo isso, e havia uma certa comodidade e complacência, mas tinha aqueles que se levantavam contra, né? E, então, aqui Pedro Valdo vai ser um desses, porque é terrível ver essa igreja institucionalizada e chegando a esse ponto de cometer tanta atrocidade. E aqui, mais uma vez, irmãos, desde quando a gente começou a falar do papado, a grande culpa aqui, meus irmãos, é dos líderes religiosos. Por isso que, como aprendemos em teologia pastoral, toda mudança começa no pastorado. Toda mudança começa nos líderes religiosos. Podem ver que aquilo que nós chamamos de patrística, e principalmente a era de ouro da igreja, foi uma era de ouro, por quê? Porque eles eram diferentes. Eles seguiam esses princípios. 500 anos se passam, 600 anos, 700 anos, eles se perdem terrivelmente. Você vê que eles romperam totalmente com a fé dos apóstolos, que a gente, se a gente analisar na época dos pais da igreja, havia uma censura, e o que acontecia com o herege? Ele era exilado.
de exilado, era a punição. Ele era, vamos colocar o termo católico, ele era excomungado, né? Ele era... Mas era, né? pelo que a gente viu lá, de alguns Aliás, desculpa, exilados. O termo excomungado não seria o termo católico. No nosso caso, ele era excluído do rol, né? De membros. Mas você não praticava nenhuma atrocidade, né? Exato. Exato. Teve alguns deles que foram para o exílio, até morreu lá no exílio. Exato. Porque considerava a tese dele, a teoria dele lá, como heresia. E predominava a doutrina, né? A ortodoxia. Exatamente. Acontecia. Agora aqui depois que começou a Inquisição, aí acabou tudo. Aí acabou, aí não tinha... Não, mas já estava terrível antes, né, Júnior? Sim. A Inquisição foi só, eu diria assim, só foi a pá de cal, né? Foi. Para realmente mostrar toda... na verdade, a Inquisição institucionalizou uma prática, um instrumento oficial para lidar com... causar, né? Antes era meio velado, mas depois, né? É claro que antes também a gente não pode comparar igual a período da Inquisição e das Cruzadas. Mas vamos lá, continua para nós, Júnior, por gentileza, de Lyon, aqui. Aqui, né? De Lyon, sul da França, até Turim, norte da Itália, região dos Alpes, havia um outro grupo, também uma seita, do ponto de vista da Igreja Católica Romana. Só que completamente diferente, que são os valdenses. Uma única seita do ponto de vista dos católicos romanos, que sobreviveu desde a Idade Média até hoje, inclusive presente até no Uruguai. Esse detalhe eu não sabia, irmãos, eu aprendi agora, eu aprendi com o professor Juliano, eu não sabia que os valdenses ainda existiam na Itália. Na Itália não, desculpa, no Uruguai, né? Uruguai. Eu não sabia desse detalhe, eu achei bem curioso, né? Uhum. Tá bom? Então, agora, pastor Johnny, leia para nós, Pedro Valdo, é muito curioso, percebam, para os católicos ainda Pedro Valdo é um herético. Agora, por que Pedro Valdo não é beatificado? Ricardo Coração de Leão, tantos outros reis que fizeram atrocidades viraram santos. Percebam, irmãos? Olha as medidas, né? Olha as medidas. Quantas rainhas fizeram atrocidades, quantos reis fizeram atrocidades viraram santos? E por que Pedro Valdo é um herege? Por que Lutero é um herege? Porque fala contra. Porque no momento em que você beatificasse um Pedro Valdo que fala contra e que tem documentos que até hoje eles registrado indo contra o catolicismo, como por exemplo Lutero fez, não tem sim. Como que você vai dizer que aquele santo que falou em nome de Deus foi beatificado, mas está falando contra a instituição romana? Por isso que no protestantismo jamais deve ter, né, vozes autoritativas além das escrituras, né? Exatamente. Vamos lá, pastor, leia para nós a origem, por gentileza. Vamos lá. Pedro Valdo. Começou com um homem chamado Valdo, por isso são valdenses. Ele era um comerciante, que era de uma classe... Acho que a internet do pastor não travou de novo, né? Chamados para se desfazer de tudo, viver uma vida de pobreza e pregar o evangelho. Isso foi em 1170, século XII, 10 anos antes do nascimento de São Francisco. Começou a pregar utilizando partes memorizadas das Escrituras, que ele tinha traduzido para a linguagem do povo, e também com textos de pais da igreja memorizados, principalmente Agostinho. Agora, olha que interessante, ele nasce antes, percebam que o próprio chamado São Francisco, ele é depois, irmãos. Então, a gente pode ver que algumas pessoas marcaram a vida deles. Agora, olha só, se os abades e os monges que tinham o domínio da literatura não valorizavam um Valdo, é normal que eles não tivessem tanta notoriedade, porque tanto a corte nas sedes, aliás, o bispado nas sedes, a corte imperial, política, quanto os monastérios, não traziam destaque para eles. Mas perceba, ele começa aqui, 1170, ou seja, 10 antes do nascimento, pregar já o evangelho.
E uma das características mais lindas aqui, a gente vai ver com os valdenses nesse texto. Continue para nós, pastor. Joia. As pessoas começaram a ouvi-lo e muito começaram a segui-lo. Esse grupo, Está falhando a sua linha, pastor? A internet. conforme... Dá uma pausinha, pastor. Tá tendo interrupção. Tá falhando Tá. bastante. É só para mim ou para os irmãos também? Júnior, para você também? Para mim está falhando, pastor. Então, Maísa, lê Está para falhando nós. um pouco mesmo. Então, por favor, a linha lá do pastor lá em Suzano, nesse horário, né, pastor? Tem bastante. Sofre um pouquinho. Então, eu vou pedir para a Maísa ler para a gente, tá, pastor? Não se incomode, pode ser? Maísa, aqui, ó. As pessoas começaram a ouvi-lo e muito começaram a segui-lo. Esse grupo, então, foi chamado de Homens Pobres de Lyon. Conforme o movimento crescia, eles fizeram o que todo movimento fazia quando crescia, foram pedir autorização para o Papa. Ou seja, normal, irmãos, era perceba que o Valdo, ele começou a pregar a Bíblia, muitas pessoas começaram a se aproximar dele, e ele foi pedir autorização para o Papa. Vamos lá? O que vocês acham? O que vocês deduzem? Pode ler, mas, por gentileza. A permissão papal. Foram pedir permissão para o Papa para criar uma ordem, para poder trabalhar como movimento dentro da igreja. Um grupo, então, foi para Roma falar com o Papa, que era Alexandre III. Geralmente, os papas eram um pouco relutantes em relação a esses grupos, eles não aprovavam com facilidade. É fácil de entender, porque se facilita, começa a aparecer todo tipo de grupo e a igreja perde o controle da situação. Esses grupos acabam ficando tão fortes que ficam mais fortes do que a própria igreja, por isso a preocupação. Era comum pegar esses candidatos, né? Era comum, então, pegar esses candidatos e colocá-los sobre interrogatórios, sobre perguntas. Quem eram os homens mais adequados para fazer essas perguntas doutrinárias? Os dominicanos. Isso. Lembram como que era o apelido deles? Lembram? Dominicanos, ou... Cães de Deus. Isso, porque eles eram aqueles que faziam todas as investigações. Eles, os dominicanos, eram um pouco diferentes dos outros monges. Eles foram mais para o lado catedrático, apologético, na perspectiva católica. Então, eles foram treinados... Você sabia que... Deixa eu só concluir, Júnior. Eles foram treinados, muitas vezes, para descobrir onde tinha alguma heresia. Só que eles eram legalistas, né? Eles eram legalistas. Pode falar, Júnior. Você sabe que o inquérito hoje do processo na delegacia chama inquérito inquisitorial. Da onde a origem vem? Exatamente. Olha aí. Né? Porque depois eles viram... Não tem contraditório. Não tem contraditório, né, Júnior? Não pode se defender. É a palavra do inquisidor. Que se baseia Sim. nesse princípio, né? Exato. Então, Maísa, por gentileza, continue para nós, mesmo, por favor. Um desses dominicanos, o Walter Map, bispo inglês, foi convocado pelo Papa para investigar esse grupo. Tem um relato que conta que então ele sentou na frente deles. Ele estava nervoso porque era a primeira vez que fazia um trabalho desses para o Papa e começou a fazer perguntas. Vocês creem em Deus Pai? Sim, nós cremos em Deus Pai. E vocês creem em Deus Filho? Sim, nós cremos. Vocês creem no Espírito Santo? Sim, nós cremos. E vocês creem na Mãe de Cristo? Sim, nós cremos. Sim, cremos. Aí, nisso, toda a audiência caiu na gargalhada. A resposta seria a Mãe de Deus. Teocós, né? Só lembrando aqui, meus irmãos, aqui, por exemplo, eles não poderiam dizer que sim, cremos na Mãe de Cristo. Porque aqui já estava consolidado aquele princípio da mariolatria. Mãe de Deus, né? Porque a gente sabe que mesmo que Jesus Cristo fosse e é Deus, nós temos isso como fato, essa construção, ela tem um sofisma nela. Porque nenhum problema de falarmos que por exemplo, né, Maria foi a mãe de Cristo. Nenhum problema.
O problema é falar que Maria é a mãe do Pai e a mãe do Espírito Santo. Porque no momento que você cria a ideia, né, de mãe de Deus, você está dizendo o seguinte, que Maria, ela tanto é mãe de Jesus, quanto ela é mãe do Pai, quanto ela é mãe também de quem? Do Espírito Santo. Em outras palavras, ela é um ser divino igual a Deus Trino. Logo, esse conceito só é um conceito aceito pelo catolicismo. Mas ninguém que segue as Escrituras aceita isso. Por essa razão, nessa Inquisição, a gente já vê aqui que os inquisitores, eles faziam perguntas de propósito, para quê? Para manipular as pessoas segundo aquilo que eles acreditavam, porque se a pessoa, de repente, respondia fora daquilo, fogueira neles, né? Então, aí por isso que vem a resposta, né? Porque ele não deveria responder. A resposta certa seria, como está aqui, mãe de Deus, né? Theotokos. E aí também se contrapõe a tese lá de Eutíquio, lembra? De Deus, Jesus ser só divino. Sim, claro. Aí onde entra aquela questão do monofisismo, né? Isso, exatamente. Não, Jesus, ele Maria é mãe de Jesus homem, não mãe de Jesus Deus. É óbvio. Mas como Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, um ser só, então a gente entende que essa pergunta ela tem desdobramentos para sustentar uma outra doutrina, né? Então, continua para nós, mas isso aqui, ó, Teocós, né? Teotokos, Isso. né? Isso. Porque quando se diz mãe de Cristo, parece que está numa nuance de que é um nestoriano. Era então uma armadilha do Walper Map, na qual os valdenses caíram. Um bom católico romano teria dito, não, nós cremos na mãe de Deus. Exatamente, porque o que os nestorianos falavam, irmãos? Os nestorianos, só recapitulando, eles faziam essa diferença de Jesus homem e de Jesus Deus. Por isso que o nestorianismo ele foi condenado em concílios anteriores, entendeu? E aqui, os valdenses, lembrando que Valdo era um quê? Pregador das Escrituras. E outra coisa, né? O Nestor falava que tinha duas naturezas, mas ela não coexistia. Exatamente. Ela tinha duas naturezas, mas não coexistia. Né? Obrigado, viu, Júnior? Então, percebam que aqui era uma armadilha de quem? Dos dominicanos, que faziam um papel já de inquisição. Para quê? Para não autenticar os valdenses como uma ordem dentro do catolicismo. E como eu dizia, os valdenses, eles seguiam Valdo, que Valdo era o quê? Pregador do quê, irmãos? Da Bíblia. Passou por um concílio ali. Foi um concílio, exatamente. Mas nesse concílio, já que essa igreja tinha se corrompido, nenhum problema, né, Júnior? Porque, mas era a força dominante, né? Por isso, todo o problema, porque também sofreram. Continua para nós, Maísa, por gentileza. Onde? Aqui, foram então reprovados. O Papa não se importava nem um pouco se eles queriam ser pobres. Poderiam ser pobres o quanto quiser, mas não pode pregar. Estavam, portanto, proibidos de pregarem. Só poderiam pregar se o arcebispo da região deles permitisse. Mas o arcebispo proibiu. Eles pregaram mesmo assim, porque o Valdo reuniu o povo dele e disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Usando as palavras que Pedro diz em Atos 5:29. Por isso ele passou a ser chamado daquele dia em diante de Pedro Valdo. Continuaram pregando mesmo contra a ordem da igreja. Olha aqui, perceba, irmãos, quando a gente fala da reforma protestante, o que foi Valdo? Ele já foi um pré-reformador. Fantástico, não? Sim. É um pré-reformador. E por isso que ele recebe esse cognome, né? Pedro Valdo, por causa que ele se posiciona que nem Pedro, diante de Atos 5:29. Pode falar, Júnior. Não, é justamente isso mesmo. É ele que já... Aí Lutero ganhou todos os louros, mas olha aí. Exatamente, porque, assim, irmãos, Lutero, graças a Deus, ele foi essa voz que se manteve vivo e, no momento da provisão de Deus na história, ele foi o instrumento usado com um propósito pelo qual se popularizou.
mas a gente não pode esquecer essas outras vozes anteriores, né? Então, continua para nós, mas o arcebispo... Desculpa, Lutero João. teve o apoio do príncipe da Alemanha lá. Exato, a gente vai ver já já. E anterior a ele, quando foi chamado para lá, ele compareceu, o outro, não sei se foi o Wycliffe, né? Acho Eu que não me recordo agora o nome. ele morreu. Não, acho que foi Hus. John Hus que morre, o Wycliffe não. O Hus, então ele morreu. Isso. Só que quando ele foi com o apoio do príncipe da Alemanha. Ó. Isso. E agora, só para a gente encerrar, mas você pode ler essa parte, né? Que a gente já vai passar para outros materiais. O arcebispo, então, expulsou todos eles, fazendo com que eles se espalhassem pela Europa. Na verdade, foi o tipo de erro estratégico. Expulsou todos de Lyon e eles se espalharam pela Europa, pregando como sempre. Ou seja, tentaram resolver algo, como o que eles disseram não era tão mal visto, não foram considerados, num primeiro momento, como hereges, senão eles teriam sido dizimados, senão a gente nem saberia da existência deles. Como muitos outros. Irmãos, é isso que eu quero que vocês, assim, talvez a minha maior contribuição nessas aulas é: não subestimem Deus trabalhando na história. Porque a história dos vencedores mostra um lado, mas a história real pode ter muitos outros acontecimentos que a gente nunca tenha conhecimento, mas que, de fato, Deus, de uma forma ou de outra, trabalhou, tá bom? Porque aqui os valdenses poderiam ter sido dizimados, todos eles, né? Continua, Maísa. Por favor. Igreja dentro da igreja. No início, eles não formaram uma igreja separada. Eles batizavam os filhos na Igreja Católica Romana, participavam da comunhão uma vez por ano, como era a prática naquele tempo, mas se reuniam separadamente para o estudo bíblico, onde havia líderes que chamavam de tios para diferenciar da Igreja Católica Romana, que eram chamados de pais ou padres. Olha só, eles chamavam os líderes de tios, porque quem é o padre? Ou seja, quem é o pastor? O pastor está lá, então aqui é o tio, né? Olha, perceba, mas olha a força deles, eles se reuniam para estudos bíblicos, meus irmãos. Em dias em que o latim era, a missa era em latim, então olha a sede deles, né? Continua para nós. Eles foram duramente perseguidos pela igreja, porque apesar de não terem formado outra igreja, eles eram considerados uma igreja dentro da igreja, uma eclesiola in ecclesia. Uma igreja dentro da outra, né? E, por último... A Igreja Católica Romana fez de tudo para exterminá-los, mas eles se escondiam nos Alpes, no norte da Itália e no sul da França. Ou seja, é por isso que eles sobreviveram. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, meus irmãos, para a gente correr aqui, eu vou passar alguns slides, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Né? Então, é uma síntese do que a gente acabou de falar, né? E aqui é uma pintura mostrando a fuga deles, esses momentos pelos quais eles, de fato, se sobreviveram, né? Então, como a gente viu, né, eles pedem a permissão do Papa, eles são uma igreja dentro da igreja, o ano deles é 1170, eles também tinham características de pobreza, mas eles buscavam o quê? Seguir a Bíblia como seu livro de fé, regra e prática. É aqui o texto que nós lemos há pouco, né? Aqui, ó. Pedro Valdo, leia para nós. Tá dando para ler? Deixa eu aumentar aqui. Leia para nós, mas Pedro Valdo. Eles seguiam o Sermão do Monte, meus irmãos, com muita piedade, tá? Leia para nós. Nós decidimos viver pelas palavras do Evangelho, essencialmente as do Sermão do Monte e dos Mandamentos. Isso significa viver em pobreza, sem preocupação com o dia de amanhã. Mas nós também cremos que aqueles que permanecem no mundo, fazendo o bem, serão salvos. Pedro Val. Palavras dele. Agora, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante esse contexto deles, né? Eles acabaram sendo rejeitados pela igreja, e uma coisa que acontece, que é muito curiosa também, é que mesmo no meio das suas rejeições, começaram a haver várias perseguições.
porque já que eles se reuniam para estudar a Bíblia e eles eram meio foragidos, o que acontece com eles? Eles acabavam decorando as Escrituras, como uma maneira do quê? Já que a igreja se levantava contra eles. Então, percebam como que foi importante a vida de Pedro Valdo nessa região da Itália, principalmente norte da Itália, ali, porque o centro da Itália para o sul da Itália era a sede do cristianismo apostólico romano. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Beleza? Então vamos continuar. Olha, essa é uma foto mostrando Pedro Valdo, né? Já eu vou mostrar as outras fotos. Não vai dar para a gente falar agora da escolástica de Tomás de Aquino, tá, meus irmãos? Eu vou pedir para vocês assistirem a aula do professor Juliano. Ele vai mostrar aqui, dentro do catolicismo, a importância que foi Tomás de Aquino e de outros grandes personagens que nascem, inclusive, dentro do catolicismo, né? Então, ele vai mostrar várias pessoas que também vão começar a fazer uma certa revolução dentro da Igreja Católica. E é muito interessante essas pessoas, tá bom? Eu vou pedir para vocês depois verem a aula, né? Porque senão vai ficar muito longo esse assunto. Dentro ainda desse assunto do misticismo e da devoção moderna, o que acontece, irmãos? Uma coisa começou a existir ali no movimento católico, nessa parte entre a pré-reforma e a reforma, que eram pessoas mais voltadas a uma vida mais mística, onde eles buscavam mais essas virtudes, como nós conhecemos, do amor, de virtudes, a união com Deus, o amor de Cristo, a negação. Ou seja, percebam que aquilo que o monastério tinha começado a fazer ali no século XI, XII, continuou sendo feito nos outros séculos. Foram surgindo pessoas como Pedro Valdo, que, querendo ou não, fortaleceram esses movimentos. E aqui também surgem vários outros nomes dentro do catolicismo. E eu achei muito interessante, que eu também peguei aqui para vocês, por exemplo, esse Tomás de Kempis aqui. Eu, inclusive, mandei no grupo de vocês algumas obras dele, assim como esse Johannes Mestre, eu mandei para vocês obras de livros que eles fizeram e que são lidos até hoje, inclusive que o professor Juliano até recomenda, porque são livros muito interessantes, como que se alguns daqui começassem a fazer uma releitura de Agostinho de Hipona. Ou seja, você tem que lembrar, irmãos, que aqui, nada já tinha se passado por volta de 600, 700 anos, em que alguns já tinham perdido essa cultura de seguir Agostinho de Hipona. Por exemplo, o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos Magno, o princípio ali da dinastia carolíngia, ele era um profundo admirador de Agostinho, mas a gente percebe que a admiração de Carlos Magno não passou mais do que uma contemplação no sentido de obra de Agostinho. Esses escritores aqui, eles vão trazer um pouco esse lado e vão escrever. Inclusive, eu até deixei aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma dessas obras que eu separei aqui para vocês, que é essa daqui. Quero mostrar rapidamente. Thomas Kemp. Aqui. Onde está? Aqui. Deixa eu abrir para vocês. Eu peguei esse material na internet e quero que depois vocês apreciem. Ele deu uma breve desfolhada, tá bom? Ó. Tenho essa obra e essa outra obra, que também peguei na internet, tá bom? A Imitação de Cristo, de Thomas Kemp, que seria é como se fosse um livro devocional, que até hoje é lido pelos católicos, tá bom? Então, percebam,
quantas pessoas aqui fazendo frente para desse movimento pré-reforma, tá bom, meus irmãos? Eu só estou mostrando para enriquecer aqui o material da nossa aula, tá? Vamos voltar aqui para o slide do professor. Continuando. Estávamos aqui, né? Então não vai dar tempo de tratar. E agora vamos trabalhar dentro daqueles que são chamados, irmãos, os grandes pré-reformadores. Wycliffe, Hus e Savonarola. Esses daqui são geniais. Nós, como protestantes, amamos sempre trabalhar sobre eles, porque eles foram, como o próprio professor Juliano chamou, as estrelas da manhã da Reforma. As estrelas da manhã da Reforma, né? Então, eu quero até agora pegar aqui o material do próprio professor Juliano para a gente prosseguir aqui. Só pôr no slide. Só colocar aqui. Só um segundinho, meus irmãos. Depois apreciem a apostila do professor, ele tem vários artigos interessantes de como se pensavam os líderes daqueles dias. Esses nomes que eu acabei de passar aqui, ele dá uma boa síntese. Então, assim, é muito interessante. Deixa eu fazer uma citação bem curiosa aqui, que eu tinha até separado esse material para vocês em outras aulas, acabei não mostrando. Para vocês verem esse período, é um período tão caótico. Eu já mencionei em uma das nossas aulas passadas que houve o chamado cativeiro babilônico da igreja. Lembram disso? O cativeiro babilônico da igreja? Esse período aqui, logo depois, irmãos, das cruzadas, a igreja tinha 3 papas. Pra vocês terem uma ideia. Vocês verem como foi um período de tensão, período nebuloso. Vocês têm que lembrar que a Inglaterra vivia geralmente sempre em combate com a França, e fora a Inglaterra e a França ainda tinha quem? O Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, eram 3 grandes forças ali. E o que foi o cativeiro babilônico? Leia para nós, Júnior, essa frase aqui. É muito interessante esse episódio aqui. Foi quando, de fato, a França muda a capital, né, de Roma para a França. Leia só essa primeira frase aqui, por gentileza. Agora. Agora o papado estava nas mãos do rei da França. Ele tinha o controle da igreja, tanto que a sede da igreja deixa de ser Roma. Nesse período, e passa a ser a cidade de Avignon, na França. Esse episódio é chamado de cativeiro babilônico da igreja porque durou aproximadamente 70 anos, a semelhança do cativeiro babilônico dos israelitas. Então, é conhecido historicamente como cativeiro babilônico da igreja, mas olha só que situação, por causa do que, meus irmãos? Por causa daquilo que a gente já sabia, né? Que havia as questões políticas, tá bom? Então, bom, vamos agora aqui para o Wycliffe, né? Na apostila do professor tem todos esses detalhes e vale a pena vocês apreciarem muito bem. Wycliffe, Hus e Savonarola. Júnior, leia para nós, por favor, meu irmão. Daqui para frente é só alegria, começando com esses 3 nomes aí. Guarde esses nomes, porque agora Deus começa a fazer o trabalho da reforma. O contexto do século XIV é do cativeiro babilônico da igreja. O grande cisma do Ocidente, caos total na igreja, peste negra que matou metade da população da Europa. Só um detalhe, viu? A cruzada, segundo os estudiosos, as cruzadas colaborou para a extinção da peste negra, É? segundo eles. Eu não me recordava. Porque lá na Jerusalém, na época das cruzadas, eles aprenderam com os judeus a questão da limpeza, né, das mãos, fazer toda a asepsia, né?
Curioso, não sabia. Lembrando também que aqui, meus irmãos, a gente vai ter aquilo que nós chamamos da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra travada entre a França cristã e a Inglaterra cristã, tá, meus irmãos? Só para vocês terem uma ideia. Uhum. E essa questão da peste negra que matou metade da população da Europa. Outro detalhe também curioso, irmãos, que nesses períodos de caos, por isso que muitos chamam de Idade Média, Era das Trevas, a idade média das pessoas viverem caiu muito, viu? Mas muito. Então, por exemplo, foi um período tão atípico na história da humanidade que quem vivia 50 anos vivia muito, né? Geralmente as pessoas não passavam de 30, chegava ali nos 30, morria entre 30 e 40, né? Uma coisa terrível, né? Então, continua para a gente, Júnior, por gentileza, eu acho que você leu. É um século de desânimo, desespero. As pessoas com falta de perspectiva, elas só vivem para enterrar os outros. O sistema sacramental vigente não conforta, não dá paz nem esperança para alguém. É um sistema de salvação por obras, que as pessoas veem que não conseguem cumpri-las. O estado moral da igreja é péssimo. Joia. E aí vem as estrelas da manhã. Pode continuar para nós. A estrela da manhã da reforma. Porque estrela da manhã é aquela que aparece no céu. Na verdade, é o planeta Vênus, antes de o Sol nascer. Então, está chegando o Sol quando esses homens aparecem. Inclusive, na cidade de Worms, na Alemanha, há uma grande estátua de Martim Lutero, um monumento. Em volta dele há 4 estátuas menores, que são Pedro Valdo, século XII, Wycliffe, século XIV, Hus, né? Século XIV ao século XV, e a última de Savonarola, século XV. Joia, deixa eu mostrar aqui para vocês essa foto. Está aqui logo no final da apostila, deixa eu ver aqui. Eu já vou até antecipar. Olha só que legal. Aqui, essa foto. Seria isso. É Lutero, mas ao lado de Lutero, né? Os demais. Pedro Valdo, Wycliffe, Hus e Savonarola. Porque Lutero foi considerado, mas ele na realidade, ele trabalha em cima do que os outros também fizeram. É óbvio, Lutero tem o mérito dele, mas todos eles foram gigantes dos seus dias. Por isso que o professor Juliano começa e trata com muita clareza essa parte, trazendo que eles são estrelas da manhã da reforma, né? E o Wycliffe, leia para nós, Júnior, por gentileza. Assim, Wycliffe, 1330 a 1384. Inglês que nasceu, viveu e morreu no século XIV. Era o principal professor da Universidade de Oxford, que era a principal da Europa. Era conhecido como a joia de Oxford. Esse homem estava saindo com ideias novas e gerando turbulência dentro da igreja. Uma coisa curiosa que o professor Juliano fala, irmãos, aqui, ele era chamado isso, a joia de Oxford. O professor Juliano, ele usa muito uma expressão que agora, com o surgimento das universidades, e Oxford foi criado, salvo engano, por volta do ano 1000, mas um pouco antes já tinha esses projetos de universidade, junto com os mosteiros, mas agora, nesse exato momento, eles estavam voltando, irmãos, para o quê? Para as origens. Então, nesse momento aqui, ele até usa um termo que é muito peculiar na Renascença, que é voltar para as origens. Seria o lado do humanismo, não no sentido como conhecemos hoje, mas no humanismo no sentido de vamos para a fonte, vamos para a base. E aí ele começa a fazer esse trabalho. E, bom, se tratando de teologia, qual é a base? Quem é a fonte? Né? Então, agora é que começa a autoridade. E aí ele começa, então, a questionar vários pressupostos. Né? Eu vou ler aqui essa parte da autoridade. A autoridade. Toda autoridade procede de Deus, que é a autoridade do rei, é meramente delegada por Deus, e que se o rei não cumpre direito às suas funções para as quais ele foi chamado, não tem o direito de estar ali. O mesmo vale para o Papa. O Papa não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Para nós isso é muito normal, muito fácil de dizer, mas naquela época não.
Só que, neste momento, vários homens se levantaram para dizer que o Papa não era o cabeça da igreja, porque a igreja não tem um monte de cabeças. O monstro que o grande cisma estava produzindo nada tinha a ver com a igreja de Jesus Cristo. O Papa nunca foi cabeça da igreja. Ele dizia que o Papa foi chamado para ser líder espiritual da igreja, mas isso só se ele for um líder espiritual. Senão, ele não tem autoridade alguma, se ele não for um embaixador de Cristo na Terra. E aqui, então, o Wycliffe, irmãos, ele começa a fazer uma obra linda, que é o quê? Ele começa, então, a ensinar as Escrituras. E, olha só, pode ler para nós, Júnior, por gentileza? A Bíblia. A Bíblia. Ele também percebeu ao longo do tempo, conforme ia estudando e se concentrando mais, foi tendo essas ideias novas, que só não são novas para nós por causa de homens como ele, que a autoridade não estava na igreja, ou na tradição, mas nas escrituras. Ele também percebeu que só as escrituras são autoridade para a vida de cada cristão. E se é assim, cada cristão tem que ter acesso a ela, porque ele precisa dela, pois ali está a autoridade para ele viver a vida dele. Frases muito típicas para nós, mas naqueles dias não. E vocês têm que lembrar, irmãos, que o Wycliffe era uma voz muito importante naqueles dias, mas ele estava lidando contra todo o império. O império religioso até então, mesmo sendo Inglaterra, aqui dominava, nesses dias de Wycliffe, o catolicismo. E havia uma oposição muito grande contra ele. Então, continua para nós, Júnior, por favor. Isso fez com que o Wycliffe se esforçasse para trazer a palavra e colocá-la nas mãos das pessoas. Ele tinha percebido que a Vulgata Latina de Jerônimo tinha aprisionado a palavra de Deus. Ele chamou a atenção para o fato de que a intenção de Jerônimo nunca foi fazer isso. A intenção dele era colocar a palavra na mão do povo. Por isso é que ele fez a tradução para o latim. Só que agora o latim não servia mais. Tinha que fazer uma nova tradução. E o Wycliffe fez isso. Ele traduziu a Vulgata Latina para o inglês. Traduções do original vêm mais tarde, com os humanistas, que são importantíssimos para a igreja, porque eles vão trazer a ideia de que temos que voltar para as fontes. Exatamente, foi o que eu disse há pouco, irmãos. A ideia dele não era essa ideia de que a proposta dele é vamos voltar para a fonte. Vamos voltar para a fonte. A proposta de Wycliffe, quando ele fala aqui sobre o humanismo, e o professor Juliano explica muito bem que o humanismo aqui tem a ver com isso. Vamos olhar para aquilo da onde saímos. Vamos estudar com aqueles pelos quais, se é uma igreja, se ela saiu dos apóstolos, vamos ir para a fonte. Isso mudou tudo, né? E aí ele não há o sistema sacramental. E aí, leia para nós, Júlio, por gentileza. Ele diz que o sistema sacramental é um sistema falso de salvação. Negou completamente o sistema sacramental do romanismo e a doutrina da transubstanciação, onde o pão vira o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Dá para perceber que esse homem vai arranjar confusão para o lado dele. A doutrina dele, nessa parte do sacramento, era muito semelhante à de Calvino. E aí, resumindo aqui algo bem para a gente, né, já pular um pouco, então a gente percebe que ele, de fato, irmãos, arrumou muita confusão. Graças a Deus, foi uma das poucas pessoas também que não mataram, né? Mas a influência dele foi muito grande naqueles dias, ainda mais porque ele era uma autoridade da universidade. Então, como ele tinha, e ele era conhecido como, a gente viu há pouco, né? Como a joia de Oxford, isso trouxe para ele muita popularidade. E essa ideia que ele traz aqui com muita precisão sobre Jerônimo, nós que estudamos história da igreja, que falamos da importância de Jerônimo e falamos da importância de Agostinho, já que naqueles dias de Jerônimo e Agostinho se falava o latim no Ocidente, a gente está falando ali de todo o Império Romano do Ocidente, a proposta de Jerônimo não foi outra senão popularizar a Bíblia. Por isso que
esse período era um período em que as pessoas conheciam a Bíblia, e quando se conhece a verdade, você acaba cometendo muito menos erros, né? Então, a gente vê o quanto ele foi importante, o quanto ele foi relevante, né? E aqui, uma das coisas, eu quero ler essa parte, né? Uma das coisas marcantes... deixa eu só ver essa frase. Olha o que ele dizia, aqui o Wycliffe. A pregação do evangelho excede infinitamente a oração e a administração dos sacramentos. É claro que ele está dando uma frase aqui bem exagerada, mas por que ele faz uma afirmação como essa? Qual é a leitura que eu entendo? Que tipo de oração se fazia naqueles dias? Que tipo de sacramento se tinha naqueles dias? Orações que se faziam aos santos, orações pagãs, e o sacramento com uma ideia totalmente distorcida. Por isso que ele via na pregação do evangelho como a coisa mais importante. E, de fato, a gente sabe de como é relevante, né? E, inclusive, aqui, a gente vai ver esse outro homem, que também foi um grande teólogo, que, na realidade, que influencia muito o Wycliffe, né? Poderíamos dizer que o Wycliffe foi influenciado por esse outro grande pensador, que também era um professor, e que também escreve esse livro aqui. Esse livro eu estive pesquisando na internet, irmãos, inclusive mandei lá no nosso grupo. Quando a gente tenta achar, você vai, inclusive, eu vou até mostrar para vocês uma coisa super curiosa que eu descobri. Olha aqui que interessante. Eu mandei o link lá no grupo do seminário. Quando você clica, eu fui pesquisar sobre que obra era essa, do Thomas, e quando eu procurei, olha só o que eu descobri. Eu vim para esse endereço aqui, ó. Não, aqui, não, aqui. Onde está? Aqui. Isso. Aqui. Olha que interessante. Eu acabei caindo dentro de uma página que está aqui, o Stanford, e aí dá para ver que é algo em Cambridge. E aqui, meus irmãos, você pode estar pesquisando essa obra desse Thomas. Olha só, que legal. É uma obra no original, está lá na universidade. Para aqueles que forem um dia estudar, olha só, coisa linda, e desejarem aprender um pouco mais sobre as fontes, dá para ver que ainda é uma obra de um códex. Olha aqui, fantástico. Estão vendo? E podem ver que, ó, Thomas, da causa de Deus contra Pelágio. Essa obra, olha que legal, né? Eu achei isso fantástico. Caso vocês queiram, vocês podem baixar também. Aqui dá para fazer, ó, download dessas páginas. E eu nem imaginava isso. Como é bom estudar, né? A gente vai estudando e vai aprendendo ferramentas novas. Tá bom? Você vê que a universidade inglesa é antiga, hein? É antiga. E para você ver, né, Júnior, a importância, né? E uma coisa linda que o professor até Juliano lembra, Júnior, que nesse período aqui, que a gente está mencionando, é o período em que eles começam a ir para as fontes. Por isso que ele fala do humanismo. E o que acontece? Eles começam a descobrir muitos códigos e leis papais que eram forjados, dizendo, por exemplo, foi Constantino que deu a terra para o Papa, mas aquilo foi escrito no século XIX, entendeu? Tem nada a ver com o século pelo qual eles vamos dizer assim, eles de fato representam, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? As fraudes, né? As fraudes, exatamente, porque dentro desse humanismo não tem a ver com o nosso humanismo, tá? Agora, olha só que interessante, irmãos, não vai dar para a gente chegar em Lutero, já deu para ver aqui, mas eu queria gastar mais um tempo aqui, porque assim como Pedro Valdo, meus irmãos, Pedro Valdo foi fantástico para a história do cristianismo, preparando o caminho para Lutero, e Lutero foi fantástico. A gente vai ver aqui alguns efeitos de Wycliffe que vale a pena a gente ver agora, principalmente aqui com os Lollardos, tá? Então, a gente vai dar uma pausa aqui, né, nessa aula e a gente vai para o último bloco, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos?
Tudo bem? Até aí? Podemos dar uma pausa? Podemos sim. Tá joia.